Opa, tudo bom? Tava esperando Resident Evil, né? Mas não, o canal ainda é de limpos. Estou apenas colocando a gameplay de Resident Evil de fundo para ficar não tão parado esteticamente o vídeo. Enfim, o Albus terminando e começando assim uma nova atualização do Limpos, focada mais uma vez em outro intervalo já passado. E esse intervalo para mim é um dos meus favoritos. E eu nunca estive tão feliz, mas tão feliz para falar com vocês sobre ele, em que nele estão focados dois aspectos diferentes novos dos kits que eu irei citar, um sendo o ID novo do Gregor e o outro sendo o eco novo da Faust. Bem, vamos começar então? 그래, 우선 연구팀에 합류한 걸 환영한다고 해주지. 이전 받아. 오늘 내 Primeiramente, vamos falar sobre os status primários desse novo Gregor, que são Rupture e Charge, tendo o Charge como efeito principal. Sim, você me ouviu, Charge retornou em pleno 2026. Eu falo isso mesmo tendo o W Corp Redcliffe, que saiu há poucos meses, mas acredite em mim, quando eu digo que essa ID promete não só salvar o meta de Charge morto, mas também de auxiliar IDs do mesmo conjunto de equipamentos Ecos, sendo eles Charge ou não. Em minha opinião, eu fico muito feliz que o nosso diretor Kim percebeu que o lugar de Charge é fora da prisão infernal da Project Moon. Essas grades não vão me prender para sempre. Só tem Enfim, vamos logo para as suas skills? Sua primeira habilidade tem como nome Liberação Elétrica. Se trata de uma skill de Glutane, ou seja, gula, de 2 moedas, que possui 4 on-use, que são os efeitos que podem ser concedidos ao usar essa skill em certas condições. Uma skill 1 com tantos on-uses prova o quão situacional e ótimo essa ID possa prometer. Os on-uses são respectivamente em ordem. O primeiro, dá mais dano baseado na contagem de charge. O segundo, em X quantidade de charge ganha poder de moeda. O terceiro, ganha poder de crash baseado na contagem de charge. E o 4, e quando tiver menos que uma contagem de charge específica, ganha mais contagem de charge ao usar essa skill. Suas moedas falam: primeira moeda, ao atingir o inimigo, ganha contagem de charge e aplica ruptura no inimigo. A segunda moeda permanece igual aos efeitos da primeira, hit igual charge count e rupture. Sua segunda habilidade tem como nome Inversão de Si. Se trata de uma skill de Gun, ou seja, Melancolia, de 3 moedas com 3 on-uses. Os efeitos em uso são causar mais dano baseado na contagem de charge do Gregor. Em segundo, em certa quantidade de charge, ganha poder de moeda e ainda mais uma quantidade maior que essa anterior, transforma a última moeda dessa habilidade em inquebrável, ou seja, vermelha. E em certa contagem de charge, consome parte dessa contagem para ganhar poder básico. Suas moedas possuem tais efeitos. Primeira moeda, você ganha contagem de charge e aplica contagem de rupture no inimigo. Segunda moeda, você ganha contagem de charge baseado em uma equação de charge somando com um número específico, além de aplicar potência de rupture. E a terceira moeda inflige fotoeletricidade, um efeito exclusivo dessa ID, que estarei deixando na tela. Por favor, pause para ler. Não vai ser a última vez que ela vai aparecer, e, em certa quantidade de charge, aplica novamente esse efeito de fotoeletricidade. Sua terceira habilidade se chama Corrente de Descarga de Alta Voltagem. Nome longo, né? Se trata de uma skill Eve, Inveja e 3 moedas, com os seguintes efeitos. No começo do combate que você selecionou essa habilidade, você ganha exoesqueleto de alta voltagem, baseado no charge que você possui. Um efeito muito interessante dessa ID, que também estará na tela, meu efeito favorito por sinal. E também vou deixar na tela como é que fica o efeito de escudo dessa questão. Em certa quantia de charge, você vai substituir essa skill selecionada pela versão 2 dela, que vamos tratar sobre ela em seguida. Foco nessa ainda, vamos focar nessa. Os seus em uso são 2. O primeiro, repete o mesmo efeito das skills anteriores, em que certa quantidade de charge, poder de moeda em quantias maiores converte a última moeda da skill em inquebrável, e em certa contagem de charge, a ID consumirá contagem de charge para ganhar poder de moeda. As moedas citam os seguintes efeitos: a primeira moeda concede contagem de charge, a segunda, mesma coisa, a terceira aplica tanto potência de rupture quanto contagem do mesmo, além de aplicar fotoeletricidade e mais fotoeletricidade em caso de charge elevado a certo número. E por fim, inflige um efeito novo chamado Picada Carregada. Não ria, senão tu vai ser mudar pra cidade, viu? Cuidado! Igual o charge do Gregor, podendo infligir também no turno seguinte, em caso de uma certa quantia de charge que o Gregor possua. Agora, a última habilidade de ataque do Gregor, a skill 3 versão 2, que o nome... Ai meu Deus, é muito alto. Máxima Performance Corrente de Descarga de Alta Voltagem. Meu santo Deus, que longo.
Outra skill também de inveja, com diferença de moedas sendo elas agora inquebráveis. A quantidade permanece a mesma, 3 moedas. Essa skill também causa mais dano em certo número de excesso de peso do ataque, comparado ao número de alvos que serão atingidos pela skill, e encontros focados podendo ser as partes do inimigo também. Seus dois on-uses seguem o mesmo padrão, mais poder de moeda e poder básico em certo número de charge que o Gargo possua. Mas essa skill tem um adendo, que seria que dependendo da contagem de charge, ela consumirá uma parte dela para dar dano adicional. As moedas falam também: primeira moeda, contagem de ruptura no inimigo; segunda moeda, potência de ruptura; e terceira moeda, fotoeletricidade, picada carregada, com o mesmo efeito dela podendo ser aplicada no turno seguinte, também em certo número de charge. Por fim, sua habilidade defensiva. Uma defesa estilo guarda, no início do combate, se ele selecionou essa skill, ela vai ganhar exoesqueleto de alta voltagem, em outras palavras, escudo. Além de contagem de charge, poder de moeda baseado no charge dele, ele vai ganhar acro nessa skill defensiva, aumentando as chances de ser alvo de ataques inimigos. Estão me acompanhando ainda? Que bom, pois agora entraremos nas passivas. No total temos 3 passivas de combate e uma passiva de suporte. Sua primeira passiva concede que ele ganhe 1 de charge a cada 10 contagens de charge cumulativos que ele possua no encontro, /batalha. E qualquer barreira de charge que ele ganha seja convertido no efeito dele de exoesqueleto de alta voltagem. E caso uma batalha o Gargo tome um dano que faz com que ele morra, diminuindo sua vida a 0, ele ganha o último efeito novo da D, chamado de autocarga, igual ao charge que ele possui, somado em números específicos. Segunda passiva agora, e essa daqui, nó, está com o molho do chefe. No começo do turno, quando tiver aliados utilizando IDs de equipamentos de eco, exemplo seria a Falchion do Boson e a Donkshot Index, incluindo essa ID do Gregor, todos dentro dessa característica ganharão nível de ofensiva aumentado. E, se caso essa unidade tem um número reduzido de contagem de charge por conta da passiva do eco AIDD, quando a moeda das skills derem cara, todas as moedas, ao invés de consumir 2 contagens de charge, essa unidade irá consumir do próprio escudo ou vida, se não tiver o escudo, para ativar a passiva do eco, com adendo que esse efeito só é ativado até uma porcentagem da vida do Gargo. Sua última passiva em combate concede a ele no começo da batalha contagem de charge, e no fim do combate de cada turno, em uma certa quantidade de contagem de charge, consome esse excesso de contagem até um certo número e aplica metade dessa contagem em um outro aliado, sendo priorizado aliados com menor contagem de charge, dada a posição pela qual o Sinner foi colocado, que é do primeiro colocado até o último. Esse efeito é desativado se não tiver nenhum aliado com charge em status em campo. Em ressonância de melancolia e inveja, ou seja, 3 ou mais skills dos pecados mencionados, aplica contagem a todos os aliados, podendo aplicar mais dependendo da ressonância e do tamanho dela, além de aumentar o charge ganho baseado na própria contagem da ID. Desativado se não tiver ninguém de charge entre as IDs em campo, podendo só o ganho receber contagem no lugar. Por fim, sua passiva única cita que no final do turno, o aliado que for um dos primeiros ou mais próximo de seu primeiro colocado em batalha recupera a vida igual à soma da contagem de charge, incluindo também os charges únicos gastos em combate naquele turno. Agora vamos para a minha opinião contra essa ID e dicas. Olhando como alguém que nunca deu bola para charge, eu amei essa ID. Ela compartilha charge e ganha charge como ninguém. Ele sempre vai ter charge no seu arsenal. Ele só não vai ficando mais forte e mais tanque com charge, assim como boa parte das IDs com charge. Mas enfim, também se torna uma bateria humana, conciliando charge para os aliados, o que já é de se esperar, dados os efeitos do próprio ego que foi inspirado para esse ID. Que por sinal, é uma recomendação minha de tu utilizar essa ID com esse eco, AIDD, que além de ser fácil carregar ele, dado que os sims requisitos, ou seja, os pecados requisitos dele, não tem só no kit dele, como também boa parte das IDs de charge possuem melancolia e inveja, e mesmo aqueles que não possuem, gasta a passiva dele de conceder charge para aliados, com menor número em sequência, e também aplicar um efeito único que concede charge a quem atacou, e ainda aplica contagem de ruptura em caso de ataques de melancolia. E uma última dica são as IDs que eu recomendo ir junto, que além de serem ID Charge, para que ele sirva de bateria tanto para o eco como para o seu próprio quesito de passivas, são IDs de equipamento de eco, o que são auxiliados pela segunda passiva dele, que são essas: Magic Girl Donkshot, Rodion Knife of Despair, Ryosho Red Eyes e muitas outras IDs. Agora que falamos da ID, vamos para o eco novo da Faust, que ela já está ali, que não fica atrás, talvez, do possível novo salvador de charge. Vamos lá? 불꽃으로 수놓은 이 별무리 속에 데려다드릴 수는 없어도 끌어안아 별빛으로 만들어드릴 수는 있답니다.
Moça bonita. Moça bem feita. Moça formosa. Se trata de um Echo Wraith ou Raiva, de categoria Ri, que o seu despertar possui 2 moedas, com as seguintes passivas da skill. Antes do ataque, você ganha poder final para cada bunny, tanto de todos os inimigos do Echo quanto para si mesma. E no fim do seu ataque, ganha status de bunny e contagem de bunny para a Faust. Além de que em certa quantidade de bunny que você possua, ganhe dano de skill Raiva aumentado no próximo turno. Suas moedas têm os seguintes efeitos. Da primeira, aplica bunny nos inimigos e também inflige bunny baseado na quantidade da ressonância de raiva presente no tabuleiro de skills. E a segunda, aplica o mesmo quesito de bunny da ressonância e depois do ataque dessa segunda, em certa quantidade de bunny, aplica o seu efeito de braças, o que eu acho um efeito maravilhoso, assim como o visual da Faust nesse Echo. Dê à vontade na tela. Agora vamos para sua corrosão, ou também chamado corrosion. 1라운드에 닿을 때까지 몇 번이고 함께 타오르는 거야. Mesmo aspecto de sim, raiva, mas agora temos mais uma moeda além das duas anteriores. É indiscriminável como a maioria dos Distortions, ganha também poder final baseado nos burns inimigos e seu, também adquire burn potência e contagem, também recebe dano de raiva aumentado se tiver certa quantia de burn, mas temos um efeito adicional, na qual se a Faust estiver abaixo de uma certa quantidade de vida, ela vai regenerar sanidade para cada burn em si. Bem um pouco bom, né? Ironia. Moedas. A primeira moeda diz sobre contagem de burn e mais contagem de burn a depender da ressonância de habilidades de raiva. Mesmo aspecto da anterior, a segunda para a primeira. E na terceira, aplica o efeito de brasas perante todos os alvos. Por fim, a passiva do Echo, na qual o efeito da passiva é ativado após usar o Echo. Para cada burn em si, aumenta a potência de burn aplicada nos inimigos pelos ataques básicos e efeitos de moedas da Faust. E quando essa unidade utiliza a Skill 3 versão 2 do ID inspirado no próprio Echo, ela não morrerá. Pelo contrário, ela vai recuperar a vida e ganhará aumento de dano de habilidades de porrada, punch, e aumento de dano de raiva no turno seguinte. Só pela minha fala anterior você já sabe qual vai ser a dica, né? Pegue o quanto antes essa ID da Faust de LCE Addon Poison Star. Vai utilizar esse eco que eu achei muito bom. É um eco que revive bem o aspecto de burn da Faust. Permite que essa ID agora permaneça mais em campo e cause mais dano, dado que o maior dano dela vinha de sua própria skill suicida, que agora não será mais um problema caso tu queira continuar usando essa ID. E caso você se pergunte se vale a pena trocar o Fluid Sack ou qualquer outro eco com esse, eu digo, depende. Você pretende fazer sua Faust dar mais suporte, causar mais dano, conseguir mais poison? Ou você depende mais de uma Faust Bunny que mantém dano constante além de aplicar passiva brasas? Eu, por exemplo, usarei esse eco somente com a ID já mencionada. Se eu trocar de ID, eu com certeza prefiro continuar com minha Fluid Sack, Toracálcia, qualquer um dos outros. Por fim, acaba aqui o guia e dicas. Eu pretendia fazer esse vídeo quanto antes, mas por problema da minha própria agenda e também porque eu não tô acostumado ainda com o meu formato de vídeo que eu quero seguir, ele não foi postado no dia do lançamento das IDs/kits. Mas marque minhas palavras, a partir de agora eu vou tentar postar toda terça, assim que sair IDs novos e ecos. Farei o meu melhor. E Kiko, onde estão os outros vídeos do canal? Aí está! Ali! Obrigado, tesouro. Se cuidem e até a próxima. E não se esqueçam, o seu amanhã é definido pelas escolhas que fazemos agora.